De um lado, o Atlântico. Nossa jornada pela Costa Rica segue adiante. Hora de nos despedirmos dessa costa vibrante e seguir para o coração do país. Chegamos a São José, a capital. 2 dias para explorar suas ruas, seu ritmo acelerado e a sua história. Porém, o que nos atrai mesmo é a natureza. La Fortuna nos recebe com uma das cachoeiras mais incríveis da viagem e águas termais que parecem um presente depois de tantos quilômetros rodados. E de lá, seguimos para Monte Verde, uma promessa de aventura, de natureza intocada, mas nem sempre a expectativa encontra a realidade. E então, cruzamos para o outro lado. Depois de atravessar o país, chegamos ao Pacífico. Tamarindo nos recebe com sol, areia e a sensação de missão cumprida. De costa a costa, uma jornada inesquecível. Vem com a gente nesse episódio do América Trip. Porto Viejo, Costa Rica. Estamos nos despedindo aqui de Porto Viejo, parte atlântica da Costa Rica. A moto já está pronta, está lá se arrumando. E lugar, um espetáculo, vale muito a visita. Ficamos 2 noites aqui e valeu muito. E agora vamos partir para São José. A ideia não era parar em São José, era seguir, mas a gente tem 2 problemas. A gente não pode entrar com drone na Nicarágua, então a gente tem que dar um jeito de mandar esse drone para El Salvador. E a outra coisa é o drone quebrou. Deu um pau ali, a gente está sem drone, principalmente na parte que a gente mais gostaria dele. E vamos tentar em São José consertá-lo. Vamos ver, se a gente conseguir, ótimo. Previsão é ficar 2 noites lá. E depois partir para o Pacífico e eu começar a organizar as coisas para entrar na Nicarágua. A nossa cama super arrumada. O que você está fazendo aí? Limpando os capacetes. E outra coisa, que você botou ele para carregar para poder ficar conversando comigo 4 horas. Não aguenta de saudade. Não aguento. São 4 horas aproximadamente até São José. São 220 quilômetros. Porto Viejo foi um presente. Entre praias douradas, selva viva e uma fauna que parece saltar diante dos olhos. Vivemos dias intensos de pura conexão com a natureza. Mas toda jornada segue em frente. E agora era hora de partir. Deixamos o calor úmido da costa atlântica para trás e seguimos estrada dentro. A cada curva da serra, a paisagem mudava. O vento ficava mais fresco, a névoa começava a aparecer e, pouco a pouco, a selva tropical dava espaço às montanhas. O nosso destino? São José, a capital da Costa Rica. Um lugar vibrante, com seu próprio ritmo, seu próprio contraste. Depois de tanto tempo cercados pela natureza, chegamos ao coração urbano do país. Uma nova fase da viagem começa aqui. Estamos em São José, aqui na capital da Costa Rica. Chegamos ontem com o principal objetivo de arrumar o drone e mandar na DJI para consertar ele. E chegando lá tivemos uma surpresa. O drone simplesmente funcionou do nada. Nós fomos ligar para mostrar para o técnico qual era o problema dele e ele funcionou. Simplesmente, não sei, acho que foi Deus que mandou consertar o drone pra gente. E hoje estamos num dia de folga, sem moto, e viemos dar uma voltinha aqui pelo centro de São José também, aproveitar esse dia lindo que tá fazendo. São José não é aquele tipo de cidade que conquista à primeira vista, mas toda a capital tem suas histórias. E aqui, no coração da Costa Rica, o cenário muda completamente. Trocamos as praias selvagens e o calor úmido por ruas movimentadas, praças históricas e aquele clima mais ameno das montanhas. Já que estamos aqui em São José, vamos conhecer São José, né? Não vamos embora sem conhecer. Um dia off de moto, vamos dar uma caminhada, botar a perna aí para trabalhar um pouco. Estamos aqui no centrinho aqui, os caras estão incomodando ali, estão querendo interromper minha concentração. E conhecer um pouquinho da capital.
E é isso aí. Vamos lá. Tem muito turismo aqui em São José, né? Não é uma cidade extremamente turística. Acho que quase muito pouco. O interessante da Costa Rica é a natureza, é fora das cidades. Mas já que a gente está aqui, vamos conhecer um pouco da história aí de São José. Aqui é a Casa da Moeda. Vamos aproveitar a cidade, parece ser bem segura. Desculpa aí a babada. Aqui é a Casa da Moeda. Aqui é o calçadão, aqui na frente aqui, ó. Vamos lá, vamos me seguindo aqui, ó, por favor. É o calçadão, tem a Smart Fit ali. E o bom é que a gente está aproveitando e comendo tudo na rua. Beliscando algumas coisinhas, porque o prato de comida é caro. Eu tô achando aqui que vai ficar mais caro. O que a gente tá fazendo aqui, toda hora a gente gasta mais 500 aqui, 1000 ali, 700. E acaba encarecendo um pouco, mas a moeda aqui, o nosso dinheiro aqui não vale nada. É um país extremamente caro. Um dos nossos primeiros destinos, o Mercado Central. E se tem uma coisa que aprendemos nas viagens é que o melhor jeito de entender um lugar é pela comida. Frutas que nunca vimos antes, cheiros que misturam especiarias e café. E, claro, aquele prato típico que sempre vale a pena experimentar. Agora a gente vai fazer uma coisa que nós gostamos muito de fazer quando viajamos em cidades. Conhecer o Mercado Central da cidade. São José não era uma cidade que nós estávamos programados, né? A ideia era mandar o drone por aqui, ficar aqui, passar, né, de moto. Como deu problema no drone, tínhamos que consertar, a gente resolveu ficar por 2 noites. O drone resolvemos o problema, né? Thaís falou. Resolveu sozinho, graças a Deus. E agora a gente está aqui curtindo São José. Chegamos agora à Catedral, bem aqui no centro de São José. Essa é a praça principal aqui do centro e ali no fundo a catedral. Vou mostrar aí pra vocês. Cidades latino-americanas, né, que são bem coloniais, com bastante presença espanhola. São José não tem muita, né? É uma cidade muito nova, é uma capital nova. Se eu não me engano, ela se libertou da Guatemala, então toda a parte colonial espanhola era feita na Guatemala. Então a Guatemala tem muita riqueza e preservou muito. Aqui não tem muita preservação e não era a capital. A capital era Vou escrever aí embaixo aí, fica a 40 km mais ou menos daqui, mas também não preservou nada. Também teve muito abalo de terra aqui, né, terremoto, então destruiu alguma coisa. Então é uma capital nova, Costa Rica, nossa capital moderna. Nacional da Costa Rica, muito lindo, tem uma foto dele ali, só que tem que pagar. E na atual situação não estamos pagando aqui na Costa Rica, principalmente. São José é um mix, não tem imponência de outras capitais, nem aquela vibe turística cheia de cartões postais. Mas tem vida, tem energia e tem história. E por 2 dias foi o nosso lar antes de pegarmos estrada novamente. Nos despedindo agora aqui de São José, preparando as coisas aqui na moto, a caminho de La Fortuna. Tá dando mais ou menos umas 3, 4 horas de viagem, 200 e pouco km, né? Acho que sim, mais ou menos 100 e pouco. 100 e pouco, mas é serrinha, então provavelmente demora um pouquinho mais. E São José, na nossa opinião, é uma cidade, é uma capital
com estilo de cidade pequena, né? Exatamente, vai ser uma cidade interior de São Paulo, alguma coisa assim. Uhum. Mais tranquila, né? Tranquilo. Valeu a pena ter passado aqui. Uma noite seria suficiente, mas já que tínhamos que ficar 2, fomos conhecer a cidade. E agora temos o nosso adesivo da Costa Rica. Quanto vale? 2.000 colones. 2? E o pequeno também? Estos son precios. Valen 1.500, vienen 2 y traen leche condensada o miel. Este de acá con Você pode pagar com tarjeta? claro, no, con simple. Con simple. Olha o tamanho É do rico? negócio. É Oreja Zuma. O nome. Suma. Zuma? Sim, eu passei. Zuma. Então. Vou mostrar o tamanho do negócio. Tá. Estamos ansiosos para comer. Café da manhã. Café da manhã. E aí? Bastante sabor de mel. É mel e açúcar, né? Hora de refrescar com uma aguinha de coco. Pipa. E o negocinho que a gente pegou muito bom também. Viciante, né? Oreja de Zuma. Oreja de Zuma. Viciante. Muito mel, né? Primeira voltinha aqui em La Fortuna. Indo ver se dá certo uma cachoeira. Porém, a gente vai ver só pelas imagens do drone se der tudo certo. Porque para entrar na cachoeira são $20 por pessoa. Então pagar mais de R$100 para ver cachoeira. Valeu a pena, vale. O problema é que a gente está viajando muito tempo. Então, se a gente for gastar $40 de passeio por dia, a gente não chega na Nicarágua, né? Então, E a gente quer chegar no Alasca, né? Vem pra ver a cachoeira. Vale. Se a gente estivesse aqui na Costa Rica fazendo turismo específico, 15 dias de turismo. ali, ok, tem que ser. Na nossa situação, né? Tem que fazer escolhas. E tá chovendo. Pra estudar. Chegamos a La Fortuna com um plano em mente: visitar a famosa catarata. Mas, como toda boa viagem, às vezes a melhor escolha é mudar de ideia. Depois de tantos quilômetros na estrada, subindo e descendo montanhas, passando por serras e calor intenso, descobrimos que La Fortuna tem outro tesouro, e ele vem em forma de água quente. E foi assim que viemos parar no Rio de Águas Termais. Nada de ingressos, nada de resort luxuosos, apenas a natureza no seu estado mais puro, nos oferecendo piscinas naturais aquecidas pelo vulcão. E foi ali, entre as árvores, com a água quente correndo ao nosso redor, que percebemos: às vezes, mudar os planos é a melhor parte da viagem. Quentinha. E aí? Uma delícia! Uma delícia! O melhor que é de graça. Mais uma termal na vida. Essa água sai ali do vulcão Arenal e é pública, que é o melhor de tudo. Estamos embaixo ali de uma ponte, ó, passa a estrada ali. Passa a estrada aqui, sim. E a temperatura é perfeita, uma delícia a água. Ela não é quente, daquele quente insuportável que você tem que sair o quanto antes.
É, Não, mas é um quente é gostoso. um quente gostoso. Que você É a banheira da consegue. sua casa ali, pra quem tem banheiro em casa. Exatamente. No meio da natureza, totalmente. Não tem muita gente. Tá tranquilo. Hoje é sexta-feira, né? Hã? Sexta-feira hoje. Sextou, é. Perfeita, perfeita. Depois de relaxar naquela água delícia, estávamos morrendo de fome. Paramos aqui para pegar é como se fosse um PF deles. Peixinho, salada, arroz, feijão, banana também é bem sempre muito usado aqui. E essa parte aqui eu não sei exatamente o que é. O Eduardo pegou Uma cerveja. Uma Imperial. porquinho e tá experimentando a Imperial primeira vez. A cerveja Costa Rica, primeira vez que estou experimentando cerveja dele, mais ou menos. Mas esse prato aqui custou Caro. 4 dólares. Custou 4 dólares. Não, mais caro. Mais caro? Custou 10 dólares. Uau! Aqui é muito caro comer aqui. A gente comeu porque é morto de fome. Mas... E paramos no primeiro que a gente viu com uma carinha buena. Tá bom? É arroz com feijão, um pedaço de carne e salada. Aqui eles comem feijão até no café da manhã. É. Eles são muito do feijão. A minha carne aqui veio quase nada. Vamos comer. Vida difícil do viajante. Ese es un avión. Um avião. Um avião só com solamente 2 rodas. Vengo de Brasil. Desde Brasil. Hasta lá. Tchau, pura vida. Viemos agora aqui perto do parque La Fortuna, onde tem a cachoeira A Catarata La Fortuna. linda. Fizemos agora um filmezinho com drone, muito bonita. Já que conseguimos fazer a filmagem com drone, a gente pensou em economizar, mas depois que a gente viu as imagens com drone, realmente ela é muito bonita e você pode mergulhar na cachoeira também. É bem linda. Ela é bem azul e bem bonita. E apesar de ser época de seca aqui, ela tá com bastante água. Vai dar pra ver bastante nas imagens. Eu acho que nem deve mudar isso aí, porque acho que a água é direto que vem dessa montanha aí. Muito bonita. É muito bonita. E agora partiu Para Monteverde, uma outra região, vamos dar a volta no vulcão Arenar e passar pelo lago também. A ideia é rapidinho, são 115 quilômetros. Deixamos La Fortuna e seguimos viagem, mas o caminho já nos reservava um espetáculo. Logo à frente surge o vulcão Arenal, imenso e imponente com a sua forma perfeita recortando o céu. Difícil não ficar hipnotizado.
medida que fomos avançando, a paisagem foi se transformando. O vulcão foi ficando para trás e surgiu o Lago Arenal, espalhando-se pelo horizonte. A estrada nos leva por curvas que revelam ângulos ainda mais impressionantes. Chegamos a Monte Verde com grandes expectativas. O lugar é bonito, cercado por montanhas e florestas, mas logo percebemos que a verdadeira atração aqui são os ecoparques. Os passeios prometem aventura, mas o preço não ajuda. No fim, achamos melhor não fazer. Aproveitamos o dia, mas sem muito entusiasmo. No dia seguinte, era hora de seguir viagem. O destino de agora? Tamarindo, no Pacífico. Acabando a nossa estadia aqui em Monte Verde, mais na serra. Foi bom pra relaxar, né? Foi. A gente só teve uma noite de passagem mesmo. Aqui é muito caro as hospedagens. Realmente assusta os valores. Por menos de 50 dólares é difícil. Conseguimos encontrar uma pousadinha aqui por 20, um hostel. Com café da manhã ainda, né? Café da manhã, valeu muito. O dia é muito bonito. Aqui atrás, vocês estão vendo ali, é o Pacífico já. A gente está a uns 120 quilômetros de Praia Tamarindo, que é onde nós vamos pernoitar essa noite. Vamos ficar mais um dia, vamos pegar uma praia, vamos tentar ver um pôr do sol. Ver o pôr do sol aqui no Pacífico da Costa Rica. E foi bom para descansar. O problema é que aqui tudo paga. Todos os passeios são pagos. Não tem nada que dê para uma cachoeira de graça, nada de graça. Lembra uma Gramada, assim, né? Você é o museu do não sei o quê, é o museu do chocolate, é o museu da cera. Então é mais ou menos isso, mas você está integrado à natureza o tempo todo. O lugar é muito bonito, a gente fez a estrada, passou por alguns rios, algumas escadas d'água. Tinha até um macaquinho agora de manhã aqui na pousada. Bem bonito. E já conhece o Atlântico, né? A partir do Atlântico da Costa Rica, agora vamos conhecer o Pacífico e ver qual é o mais bonito. O que a gente gostou mais. Isso aí, vamos pegar a estrada. Vamos lá. Deixamos Monte Verde com aquela sensação que poderia ter sido mais. Nem sempre um destino nos conquista. Tá tudo bem, faz parte da viagem. Mas a estrada segue e seguimos com ela. Não com pressa, mas de peito aberto para o que vem pela frente. Nosso próximo destino? Tamarindo, no Pacífico. O último grande ponto da nossa jornada pela Costa Rica. Um lugar para desacelerar, sentir a brisa do mar e simplesmente contemplar tudo que essa viagem nos proporcionou até aqui. Porque no fim, cada lugar deixa sua marca, seja pela aventura, seja pela pausa. Chegamos em Tamarindo e que calor! A gente saiu lá de Monte Verde, que estava em torno de 20, 22 graus mais ou menos de manhã. E agora a gente pegou 36 graus na moto na lua, com sol, não tem uma nuvem para contar a história. Refrescando aqui com suco de jamaica, que é uma flor, é um refresco. Ó, docinho, bom. E conseguimos uma indicação de um lugar para comer aqui em Tamarindo para não gastar muito. Um PFzão deles aqui, que é o casado. Eles chamam de soda. Exato. Que é um arroz, feijão, banana, saladinha e a carne da sua preferência. É o PF nosso. Chegou o PFzão. Peixe, arroz, salada, feijãozinho. Do Eduardo foi Matar a saudade do feijão do Brasil, ó. O feijão daqui é tão bom quanto no Brasil, hein? Isso, se duvidar, são mais apaixonados por feijão do que a gente, né? Eles comem até no café da manhã. No café da manhã.